Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Hoje a gente está reunido aqui para um episódio muito especial da nossa terceira temporada. Esse episódio é mais especial que os outros, porque além dele ser o último episódio regular dessa temporada cheia de emoções, ele também é um episódio que a gente tenta gravar há mais de um ano e hoje a gente conseguiu reunir as pessoas certas nos lugares certos para gravar. Antes da gente começar a falar dessa espécie de hoje, eu preciso, claro, agradecer todo mundo que curtiu, que ouviu e que compartilhou nosso episódio 13, o episódio da série Extintos, onde a gente falou sobre o periquito da Carolina. E, obviamente, precisamos agradecer todos os nossos apoiadores, as nossas corruíras Fernanda Miquelina Dias, José Carlos Merino Mombach e Davidson Alves Soares, os Gaviões Carijó, Maria Luísa Garcia, Atos José Rodrigues Souza, Renata Beco, Eduardo Tardim, Roberta Redondo de Freitas, os Tangarás, Tiago Almeida, Teca Rezende, Rodrigo Silveira Machado, Aran Rodrigues Cardoso, os Jacus de Estalo, Leandro Rios, Lívia Ribeiro Queiroz, Flávia Guiar, Marília Fanuc, Natália Alenspac e a nossa grande águia de raste, PS Fonseca. Obviamente que você consegue saber tudo que a gente anda aprontando em revistauru.com e urupodcast.com e também pode conferir nossas redes sociais @podcasturu, tanto no Instagram quanto no Twitter. Hoje, um abraço muito especial para todos os amigos, observadores e fotógrafos de aves que participaram do Birding Photo Challenge 2023, que foi realizado na Reserva da Vale em Linhares, agora no final de novembro. Estive lá para um fim de semana muito especial e um abraço especialíssimo para o pescador esportivo Fernando Prainha, o menino da hora certa de Conselheiro Lafayette, e para o Felipe Ventura, o homem que não mente, de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. O Felipe foi o grande vencedor do concurso. Um grande abraço para vocês. Numa temporada que a gente trouxe alguns fantasmas da avifauna brasileira, esse é mais um. E para falar do caburé acanelado Egolius harizi, a gente estende o tapete vermelho da ornitologia para Priscila Sklarski, que é bióloga, doutora em biologia comparada pela Universidade Estadual de Maringá, e atualmente trabalha com ecologia e uso de habitat de corujas na Mata Atlântica e Amazônia. Ela atua como pesquisadora voluntária na Universidade Estadual de Maringá, PPG Biologia Comparada, e participa do projeto Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, como pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa. Seja muito bem-vinda ao Uru Podcast e vamos falar de mais um fantasma. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É sempre um prazer falar de aves, especialmente de corujas, né? E eu fico muito feliz em falar dessa espécie, que para mim é uma das espécies mais interessantes do Brasil e infelizmente uma das que a gente tem menos conhecimento acerca da sua história natural, né? Isso é uma grande verdade, essa coruja ela é misteriosa até o limite. Bom, galera, hoje, como eu falei para vocês, as pessoas certas nos lugares certos. A gente já gravou com ele, a gente gravou um episódio muito querido por vocês, ouvintes. É um episódio que está na nossa lista de top 10 episódios mais baixados e mais ouvidos do Uru Podcast. Nosso episódio dos Arapaçus. Um grande abraço para todo mundo que participou dessa gravação. Estou aqui com o também biólogo Wagner Nogueira Alves. Ele é formado na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ampla experiência na área de biologia geral, com ênfase em ornitologia e ecologia. E aqui um parêntese, eu me sinto muito representado por estar gravando com alguém agora que mexe com abelhas também. O Wagner, ele é mestre em manejo e conservação de ecossistemas naturais e agrários. Seja muito bem-vindo de volta ao Uru Podcast, Wagner. É um prazer ter você aqui com a gente de novo. Opa, o prazer é meu estar de volta. Se eu soubesse que meu passe estava tão valorizado, eu tinha cobrado uma diária maior, mas vai ficar pra gente negociar pro próximo, que aí eu já vou conseguir arrancar o couro com mais propriedade.
Fico muito feliz de estar aqui de volta para falar de um bicho que eu adoro. Foi meu bicho favorito durante muito tempo. Meu bicho favorito, ele muda periodicamente, porque eu sou uma pessoa volúvel, mas esse durou uns bons anos. Foi uma fase muito boa da minha vida, que eu passei muito tempo à noite no mato, andando atrás de coruja. E também estou aqui para representar a nossa amiga Fernanda Fernandes, ou Fernanda Fernandex, ou Lady Fernanda, depende do grau de intimidade que você tem com a pessoa, mas que com certeza é uma pessoa que deveria estar aqui, que a gente tentou de todo jeito arrastar para o episódio, mas ela foi se esquivando a ponto de a gente ter que fazer sem ela. Mas fica aí um abraço para Fernanda, que é a pessoa que mais deveria estar aqui comparecendo nesse episódio. Calculem, meus amigos, que se o passe do Wagner é caro, o passe da Fernanda parece que está além do alcance do Uru Podcast. Quem sabe na próxima temporada a gente consegue reunir mais e mais apoiadores para a gente poder comprar uns 2 quilos de farinha d'água, que parece ser a única iguaria capaz de fazer a Fernanda se incorporar nessas gravações do Uru Podcast. Obviamente que a gente está brincando com a Fernanda, mas não é brincadeira, que a gente batalhou muito para trazer a Fernanda para essa gravação. Eu acho que é um dos melhores ouvidos de corujeiros Brasil afora. É uma verdadeira mestra em encontrar ególios por aí. E o registro do Wagner é um registro merecido e necessário. Bom, meus amigos, hoje um dia mais que especial, porque a gente, pela primeira vez na história do Uru Podcast, a gente está conseguindo trazer uma co-host para nossa gravação. Letícia está junto com a gente há muito tempo, e a gente teve o prazer de conhecer Letícia como ouvinte do Uru Podcast pessoalmente no último Avistar, né? Nosso primeiro Avistar, onde o Uru Podcast pôde participar e trocar uma ideia com a galera que ouvia a gente. E a gente também vem amadurecendo essa ideia de contratar mais esse passe caríssimo para esse episódio, passe da Letícia. Já tentamos conseguir a participação dela em episódios anteriores, mas dessa vez deu muito certo. Eu não vou falar currículo aqui da Letícia, eu vou deixar para ela se apresentar. Vocês precisam conhecer através dela mesmo. Então, Letícia, te apresenta aí e vamos gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Will, pela apresentação e pelo convite. Eu tô super mega blaster feliz de estar aqui. Bom, eu sou a Letícia, como o Will comentou. Tô no 4º ano, agora quase 5º, de Biologia na Universidade de São Paulo. Só que na Prima Caipira, na Exalc, em Piracicaba, no interior. E eu trabalho desde o 1º ano com aves. Atualmente minha pesquisa é mais voltada para aves em áreas de restauração, mas eu tenho um pezinho na ciência cidadã também, na observação de aves. E a minha menina dos olhos é a ecologia isotópica, que eu toco algumas pesquisas em paralelo com o meu projeto principal. E é a área pela qual eu sou mais apaixonada, assim, 100%. E eu tenho, assim, tem um termo meio forte, né? Pressupõe uma moral que eu não sei se cabe. Mas eu tentei começar um projeto de divulgação científica chamado Ornithodrops. Fica aí a dica, inclusive, para seguir. Eu gosto muito de falar, gosto muito de comunicar, gosto muito de passarinho. Então o convite para vir aqui comunicar sobre passarinho veio como mais do que um presente. Eu espero que a gente consiga conciliar horários, datas e repetir aí a dose, né? Poder estar se juntando mais vezes por aqui. E eu só tenho a agradecer ao Will e à equipe da Uru por essa oportunidade, né? E pela parceria que vem aí se fortalecendo cada vez mais. A Letícia provavelmente ainda não sabe, mas a gente sai por aí capturando pessoas desavisadas para estar fortalecendo a equipe da Uru, que o diga a Liara, que já foi abduzida. Uru Podcast. Então, meus amigos, a gente, depois dessas apresentações necessárias, eu já começo relembrando que lá atrás, assim, setembro de 2020, para ser bem preciso, a gente gravou um episódio do finado e querido Bate-Bico Podcast com o biólogo
professor Júlio Amaro Monsalvo. Um grande abraço pro Júlio, também teve no Avistar ano passado. E, cara, é um episódio que eu gostei muito de gravar, porque sou doido por corujas. A gente, nesse episódio, não falou especificamente sobre coruja preta, rasga-mortalha, não falamos de nenhuma espécie, não. A gente deixou isso no campo mais amplo, a gente falou dos estrigiformes de maneira geral. Inclusive, recomendo para quem não ouviu esse episódio ainda tá lá pelo Spotify, dá uma procurada que vale muito a pena. Mas a gente precisa, né, a gente não tem como recortar as falas lá gerais sobre estrigiformes e trazer para cá. Então a gente vai aproveitar que a gente tem uma especialista e para abrir os trabalhos eu vou pedir para Priscila, para ela falar para o nosso ouvinte, e a gente tem muitos ouvintes leigos e até muita gente que entra em contato com o mundo das aves através do podcast. Então, Pri, fala para a gente de uma maneira geral sobre os estrigiformes, quais são as características que separam as corujas das demais aves, por favor. Então, as corujas, né, são rapinetes completamente adaptados à vida noturna, e isso é o que mais me intriga nesse grupo, né? O que mais chama a minha atenção e faz com que eu tenha mais interesse por elas, por esse grupo em especial, entre as aves. Elas têm uma série de adaptações anatômicas e comportamentais para garantir o sucesso, né, na exploração do ambiente à noite, né? Então, algumas coisas que a gente pode citar são os olhos, né, que são grandes para maximizar a entrada de luz, mesmo que a visão não seja o sentido principal usado para caça, né, por essas aves, mas a audição especializada também, né, com uma série de adaptações que otimizam encontrar a fonte do ruído, né, ouvidos assimétricos, o próprio disco facial que funciona, né, como uma parabólica, amplificando o som que chega aos ouvidos. E acho que o mais famoso que a gente tem visto nas redes sociais aí circulando, o voo silencioso, né? Tem um vídeo super legal que circula no Instagram, direto alguém me manda ele, que é a demonstração do voo silencioso da Titualba, né? E é incrível, assim, todas essas adaptações que fazem com que ela tenha sucesso nesse ambiente. Inclusive, há pouco tempo eu tive uma experiência aí, Pri, com uma Titualba que estava procurando um bacurau num campo aberto, e aí tocando playback, o bacurau voando de um ponto para o outro, e aí eu senti aquela presença, olhei para cima, tinha uma Titualba sobrevoando, cara, assim, a 1,5 metro da minha cabeça, completamente silenciosa. É absurdo essa capacidade, mas é incrível. É incrível mesmo, eu já levei vários sustos assim em campo, de às vezes chamar a espécie, ela não responder e de repente ela vocalizar em cima da minha cabeça. Ela chegou e eu não percebi, muito legal. Nossa, tá aí uma das top experiências de ornitóloga, né? E agora, já matando um pouco dessa curiosidade fantasmagórica que a gente tem aí pela nossa espécie da vez, pra gente já ir criando aquela intimidade com a caburé acanelada, Wagner, conta pra gente sobre as relações taxonômicas e sistemáticas dessa coruja. Ela é a única do gênero no Brasil? Oi, Letícia. Sim, caburé acanelado é o único ególios que a gente tem no Brasil. Inclusive, acho que é o único da América do Sul. Todas as outras espécies que são conhecidas, elas estão da América Central para cima. Tem uma que é bem restrita na América Central, tem a outra que já expande mais para a América do Norte. Se não me engano, tinha uma coruja que existia em Bermudas, né, na ilha, e que foi extinta lá pelos 1600, e só tem relatos da existência dela no pessoal que teve na ilha, não lembro se expedicionários, alguma coisa assim, ou pessoal que realmente morou por lá, e tem registro fóssil dela. Então a gente sabe que eram ególios por conta de dados dos registros fósseis. Mas Ególios arizi é a única espécie que a gente tem na América do Sul. E são conhecidas algumas subespécies que a gente não tem nem ideia se são válidas ou não, se faz sentido realmente dividir em 3 subespécies, se é uma coisa só. Mas a gente tem uma subespécie para os Andes, uma subespécie para aquela região das matas mais secas do noroeste da Argentina, fronteira com a Bolívia, e tem a terceira, que é a Ieringe, que ocorre basicamente acho que Paraguai, Argentina, Brasil, são todos registros dessa subespécie Ieringe.
Mas a gente realmente, vale frisar, acho que a gente não tem ideia, assim, se realmente faz algum sentido essa divisão em 3, ou se é uma coisa só, ou se alguma delas mereceria status de espécie válida. E são coisas pra gente investigar futuramente. Cara, ela é realmente um enigma, né? Porque é tudo que Wagner falou. É tipo assim, a gente lê, aqui, ali, subespécie, espécie, mas, e a gente vai falar mais pra frente sobre isso, inclusive registros agora que começaram a pipocar aqui e ali. Eu imagino que série mesmo, de coleta e tudo, também não seja a coisa mais abundante do mundo, mas a gente fala disso ali mais pra frente. A gente continua falando um pouquinho sobre o entendimento dela, essa criação da intimidade aí, que a Letícia falou muito bem. Eu falei isso, passo até vergonha agora, porque lá atrás, quando a gente gravou esse que eu falei de 2020, eu deixei essa fala dizendo que a minha experiência com corujas era muito limitada. E continua sendo muito limitada até hoje. Recentemente eu tive o prazer de poder ver, assim, em campo, na natureza, pela primeira vez, uma pulsatrix, né? A morucututu, inclusive não foi a morucututu que ocorre aqui no Maranhão, foi a morucututu da Mata Atlântica, de barriga amarela, né? E assim, até agora é a minha coruja top das que eu vi, que mais me impressionou. Porém, eu tenho uma leve desconfiança, baseada em tudo que eu já vi de registro fotográfico, que caburé acanelado vai me conquistar profundamente quando eu conseguir olhar ela na natureza. Então, eu pergunto aqui para alguém que tem só um pouco mais de experiência com essas corujas, qual seria, Pri, a marca registrada morfológica da Aegolius rariz? Quais seriam as características morfológicas principais, assim, para uma pessoa que é leiga, bater o olho e saber que aquela ali é o caburé acanelado? Eu sou suspeita, né, para falar dessa espécie, porque eu acho ela única, assim, uma espécie inconfundível. Mas eu acho que a característica marcante dela, e não à toa é o nome popular, né, é a coloração, né, porque esse amarelo sólido que ela tem é uma coloração que a gente não encontra na maioria das espécies, né, assim, então é a característica mais marcante dela. E depois, lógico, o disco facial, que é característico das Aegolius, né, as manchas faciais também, tudo o conjunto de cores e contrastes torna ela uma espécie muito bonita e eu acho que inconfundível. Não tem como você, vendo essa espécie na natureza, confundir, não. Cara, praticamente todas as corujas, elas são muito expressivas, assim, em registro fotográfico, né? Pelos olhos frontais, pelos olhos grandes, pela cabeça desproporcionalmente grande em relação ao corpo e tal. Mas as fotos de caburé acanelado, inclusive, galera, se tem alguém que tá ouvindo a gente aqui antes de ter visto as fotos que estão disponíveis aí, principalmente no Wikiaves, sobre essa espécie, você dá um pause aqui agora, abre uma aba aí no seu navegador e você vai imediatamente no Wikiaves e procura caburé acanelado. O que tem de foto absurda desse bicho lá, assim, cara, muito apaixonante, muita foto boa. Eu lembro quando essas fotos de Aegolius começaram a pipocar no Wikiaves, eu acho que alguns registros do guia, eu acho que era o Cal Martins, alguma coisa assim, começaram a aparecer ali, interior de São Paulo, acho que interior de Minas, não sei. Nossa, eu fiquei chocado com a beleza e com a expressividade dos olhos dela, assim, os olhos amarelos e tal, como a Pri falou, a coloração, né, o contraste. Galera, vão lá, vocês não perdem nada em dar esse pause aqui e irem lá conferir a estética desse bicho, mas vamos seguir, porque como eu começo a falar dessa corujinha, eu acho ela muito linda mesmo. Bom, bora falar da parte mais legal, que também é que a gente menos conhece. Wagner, o que nós podemos falar sobre as preferências de hábitat dessa coruja? De uns anos pra cá, os registros dela aumentaram bastante, né? Mas ainda mostra uma distribuição muito disjunta. E aí fica aquela questão, né? Se ela é rara de verdade ou se ela é só ali mais na dela, mais discreta. O que você nos diz sobre?
Então, esse bichinho, ele é um caso muito emblemático em vários sentidos, inclusive em termos de ciência cidadã, ciência colaborativa, como vocês preferirem chamar, que você chegou a mencionar anteriormente, que é uma área de interesse. Eu acho que o buraco anelado é um dos melhores exemplos que a gente tem de construção coletiva desse entendimento de distribuição de alguma espécie. Se a gente pega registros até 2008, 2009, acho que foi 2010 ou 9, agora já estou na dúvida, quando foi que eu achei em Ouro Preto, em Minas. Mas não existia nenhuma documentação, pelo menos pública, para Minas Gerais na época. Depois de alguns anos eu descobri que tinha um rapaz que tinha gravado, acho que um ano antes, em alguma cidadezinha no interior, na região do Campo das Vertentes, se não me engano. Mas, de qualquer forma, não existia nada publicado, público, assim. Então, era uma lacuna total. O sudeste do Brasil era um vazio. Você tinha meia dúzia de registros da espécie, assim, distribuídas numa área continental. E hoje a gente tem um mapa bem populoso, assim, de pontos. Minas Gerais, provavelmente, no Wikiaves, deve ter uns 30 municípios. São Paulo deve ter dezenas também. O Nordeste está todo pintado. Então, tem são várias hipóteses, né? A gente pode pensar que realmente é um bicho que está ganhando hábitat, que na verdade ele não existia em boa parte dessas áreas, e ele foi colonizando, é uma hipótese. E tem uma coisa que é muito provável que está ocorrendo, é o fato que a gente não conhecia bem a espécie. É uma espécie que era muito rara, tinha pouquíssimos registros, então todo mundo intuitivamente acaba assumindo que é uma espécie que precisa de alguma coisa muito especial. Se esse bicho não aparece de jeito nenhum, é porque ele precisava de um ambiente muito preservado, muito específico, e esse ambiente acabou e ele foi embora junto. E tinha uma questão, por exemplo, no Sudeste, tinha um registro, acho que de 2007 ou 2008, não me lembro, no Parque do Zizo, que é um bloco de floresta ombrófila, assim, dos mais bem preservados que a gente tem no Vale do Ribeira. E ele faz parte daquele complexo Paranapiacaba. Então, quando esse bicho apareceu lá, meio que dá um reforço nessa ideia de que ele precisava de uma área muito incrível, muito preservada, e que ele foi minguando, foi sumindo. E quando eu achei, foi numa área tão ferrada, assim, uma área bem secundária, borda, e quando eu comecei a estudar o bicho, eu vi que, na verdade, o que ele precisa é de um ambiente baixo, fechado, que geralmente acontece em floresta que está em regeneração, floresta jovem, floresta que está ali até uns 20 a 30 anos, que tem a copa já ainda bem fechada, os galhos são bem próximos, não tem muito espaço para voar, tem muito cipó, tem muita, sabe, aquela emboleira de coisas que não tem espaço para uma coruja grande voar. É ali que ele gosta de ficar. Então, a gente começou a espalhar, enfim, postei no Wikiaves, um monte de gente me perguntava onde que esse bicho tá, como é que é o ambiente, como é que é o hábitat, como é que é a sazonalidade, tudo. E a gente foi espalhando a notícia, e o pessoal foi procurando e foi achando. Então, em vez de procurar na floresta ombrófila super preservada e tudo mais que tinha sumido, o pessoal começou a procurar na vegetação secundária, no cerradão, que tem um ambiente parecido, especialmente nas bordas, nas caatingas arbóreas, nas transições de Mata Atlântica e Caatinga, nas transições de Mata Atlântica e Cerrado, nas áreas de altitude mais alta, que naturalmente tem uma floresta mais baixa e mais densa. E à medida que o pessoal foi procurando, foi achando. Então, não dá para descartar 100% que é um bicho que expandiu a área de ocorrência recente. A gente tem vários exemplos de bichos, se você olhar a distribuição deles 20 anos atrás, é completamente diferente da atual. Você tem, por exemplo, o Chupim Ezevich, eu não sei qual é o nome dele atualmente, que é um Bolotus fulvaxillaris, que é um bicho que existia no sul e hoje já conseguiu chegar no nordeste do Brasil. Você tem Fluvícula, Furnarius figulus, que é o casaca de couro da lama. Tem vários desses daqueles bichos que parecem as caraunas, que estão expandindo para o continente inteiro, e eram bichos que só tinham uma distribuição muito mais restrita até poucas décadas atrás. Então eu não descarto 100% que esse bicho expandiu em alguma proporção, mas eu acho que o grande fator é que a gente não entendia o que esse bicho precisava, não conhecia tão bem, assim, não tinha tanta gente familiarizada com a vocalização, que inclusive parece muito com a da corujinha sapo, e é isso, o pessoal procurava no lugar errado e conhecia muito pouco a voz, eu acho. E também tem a questão de que é uma coruja meio ao contrário, assim, ela tem uma atividade concentrada na estação seca, ela canta muito mais na estação seca, ela praticamente não canta no pico da chuva. Então é um bicho que reproduz na estação seca, principalmente, no leste do Brasil vai ser principalmente de fevereiro, que já parou de chover muito, né? De fevereiro, março até agosto, setembro. Outubro, praticamente não se tem registro em boa parte da distribuição, já o bicho some. Aí tem outra questão, o bicho migra, não migra?
parece que não migra, mas a gente não tem informação suficiente para poder falar com certeza que não migra. Então, é uma espécie que a gente está começando a entender melhor. E boa parte do que eu tinha falado no início, né, que a gente entende ele hoje por conta dessa questão de ciência colaborativa, é porque se você pega aquele mapa que era todo em branco, que tinha meia dúzia de pontinhos dos idos de 2010, e você pega o de hoje, 99% do que a gente entende é onde esse bicho está hoje, qual o tipo de ambiente que ele está usando, aonde que ele não ocorre, teoricamente, é porque dezenas e dezenas de pessoas foram contribuindo degrau a degrau até a gente chegar no conhecimento que a gente acumulou até hoje. Cara, e isso que o Wagner falou agora no final é tão impressionante que a gente estava procurando um nome para colocar na pauta do episódio. E aí a gente tinha falado muito de fantasma, né? Porque alguns bichos dessa temporada, eles até bem pouco tempo eram considerados fantasmas, assim, dentro da ornitologia. E ególios também. Só que agora a situação de mapa de distribuição de ególios é tão impressionante, assim, nos últimos 10 anos cresceram tanto os registros, que a gente batizou o episódio de Um Fantasma Bem Pertinho de Você. Porque se hoje a pessoa não estiver dentro da Amazônia, ela dificilmente vai encontrar um lugar em que ela precise rodar mais do que 200 quilômetros no Brasil para ela ter algum ponto onde foi registrada essa coruja, seja vocalização ou foto. Nordeste, eu me impressiono muito quando eu vejo um mapa do Wikiaves para ela no Nordeste. Praticamente todos os tipos de caatinga arbórea ela já foi registrada. Assim. Tá tudo coalhado de registro. Minas Gerais, é como o Wagner falou, assim, conseguiu cobrir quase todas as regiões do estado. Então é impressionante assim, o poder da ciência cidadã, e disso vem assim, nosso próximo questionamento para a Priscila e para o Wagner, porque a gente vai entrar, claro, na ecologia, vai entrar um pouco mais na ecologia dela, mas antes disso tem um tipo de manifestação dessa coruja que são as vocalizações, né, as manifestações vocais dela, que durante muito tempo foi considerado que era uma limitação assim, para quem queria registrar. Uma vocalização considerada diferente ou não tão fácil de ouvir. Enfim, assim, para o leigo, para a galera que não conhece bem, não está bem ambientada com essa espécie, ela realmente é tão discreta assim. Eu já vi aí que, pelo que o Wagner falou, já tem uma dificuldade, que é o fato dela cantar numa época mais restrita do ano, né? Não sei se todo mundo sabe, mas principalmente as corujas, mas as aves de uma maneira geral, elas podem apresentar esse comportamento de não cantar, não responder durante todo o ano. Vou dar um exemplo aqui da minha região, Araponga do Nordeste. Ela tem meses onde ela está vocalizando ali, tem esse comportamento reprodutivo, de defesa de território. Então ela não vai vocalizar os 12 meses do ano, vai estar vocalizando ali 3, no máximo 4 meses do ano aqui no estado. Então as corujas também têm esse comportamento e, como o Wagner falou, ególios tem esse comportamento, mas de uma maneira invertida. Então queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa questão bioacústica e sobre essas particularidades dela, né, que, entre aspas, dificultam um pouco os registros. Eu acho que as dificuldades incluíam principalmente a confusão entre a vocalização dela, né? Porque a gente conhecia a vocalização típica. E assim, para alguém que é leigo, que não tá ali ouvindo sempre, confunde facilmente com a corujinha sapo. Eu mesmo já confundi em campo a ególios com a corujinha sapo. Então, acho que tinha isso. E com a ciência cidadã, a gente foi conhecendo outros tipos de vocalização, né? Também. A gente hoje conhece vocalização dos filhotes, a gente sabe que tem uma vocalização
específica para o período de corte que o macho faz ali para a fêmea, né? Antes da cópula, que a fêmea tem uma vocalização semelhante também à dos filhotes no período reprodutivo. E realmente, durante boa parte do ano, a gente não ouve ela, né? A gente monitora essa espécie lá no Paraná de julho, início de agosto até dezembro, a gente não tem registro de atividade vocal dela. Então a gente realmente não sabe o que ela está fazendo. Se ela permanece ali e a gente não detecta, ou se ela migra, o que acontece com esses indivíduos, né? Então, a ciência cidadã ajuda muito a gente a avançar nesse campo do conhecimento aí da bioacústica, né? E só que a gente tem avançado vagarosamente, né? Assim, nos últimos 10 anos avançamos bastante, mas a bioacústica é uma coisa um pouco mais profunda, né? De entender. A gente precisa entender o bicho para entender a relação das vocalizações diferentes. Então, é um pouco complexo aí, mas a gente está avançando. Opa, no início vocês tinham perguntado para Priscila a respeito do que diferencia o caburé canelado das outras corujas morfologicamente, mas tem questões de comportamento, especialmente comportamento vocal, que também torna esse bicho um bicho muito único. Ele é um bicho completamente maluco. A gente tem em corujas, em espécies que têm comportamentos mais sofisticados e tudo mais, é muito comum a gente ter indivíduos com temperamentos, com personalidades muito diferentes, né? E o caburé canelado não é exceção. Eu tive a oportunidade de acompanhar populações grandes, tipo em Ouro Preto eu cheguei a encontrar mais de 11 ou 12 indivíduos, teve outro município que eu encontrei uns 5, então dá para ver nitidamente essa diferença. E tem alguns deles que tem um comportamento que é tão maluco, mas tão maluco, que é uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro bicho na natureza, né? Nem só ave, nenhum outro bicho. Eles começarem a cantar e não param por nada. Tipo, de você achar onde ele tá pousado no galho, às vezes tá no nível do olho, às vezes tá abaixo do nível do olho, você pode fazer o que você quiser, você anda em volta, você tropeça no galho que ele tá, balança o galho, o bicho olha, às vezes nem mexe a cabeça, ele não é que ele não voa, ele não para de cantar, o canto dele é um trinado comprido, longo, e quem nunca tiver ouvido, dá um pulinho no Iquiaz ou no Xenocanto, ou no Merlin, qualquer coisa dessa para poder ouvir. É um trinado bem longo, que às vezes dura mais de 1 minuto sem parar, e às vezes o bicho tá nesse canto, você tá olhando para ele, você tá tentando achar uma janela para tirar uma foto, para ver melhor, sei lá, você tropeça, você bate no cipó sem querer, balança o galho dele, e ele não para de cantar. Tem bichos que são super ariscos, você toca e ele se afasta, e às vezes demora uns 10, 15 minutos para poder voltar a cantar de novo. É como se fosse um bicho muito medroso, que qualquer sinal de um invasor no território dele, ele vai calar, ele vai ficar arisco. E tem outros que vêm e aproximam, tem outros que simplesmente não se mexem. E é uma coisa que, às vezes, pode ser que tenha alguma variação sazonal do bicho, variar o quanto ele está com testosterona ou não, o quanto que ele está animado a brigar ou não, por conta dessa questão do fluxo, do ciclo anual. Mas, em geral, tem meio que uma questão da personalidade mesmo, que um bicho que ele tende a fazer essa coisa, ele repete esse comportamento ao longo do ano. Então não foram raras as vezes de eu estar andando debaixo do bicho, o bicho pousado num arbusto quase assim, você não consegue achar, você vai abrindo, tirando o galho, a hora que você vê, você quase encosta. E opa, é muito impressionante o quanto esse bicho faz. Eu não conheço nenhum outro bicho que ignora a movimentação e a presença de pessoas da forma que esses indivíduos de agora fazem. Não são todos, não é regra, mas eu cheguei a ver esse tipo de comportamento em todas as regiões que eu encontrei o bicho. Então, é uma coisa que acontece. E eu acho que isso tem a ver também, tem outra questão do bicho preferir esses ambientes que são muito fechados, muito densos, onde coruja grande não consegue se movimentar com facilidade. Eu acho que, inclusive, existe uma pressão seletiva para eles escolherem esse tipo de ambiente justamente pela forma como eles cantam. Porque eles, às vezes, vão 2, 3 horas sem parar, um canto atrás do outro, e é um canto muito longo. E como a Priscila chegou a falar que coruja acha a presa principalmente pela audição, é um bicho que está emitindo um barulhinho ali sem parar, facilita muito a vida de quem quer predar ele. E a gente tem várias outras corujas maiores que se interessam por isso. Era muito comum, quando eu monitorava esse bicho em Ouro Preto, eu estar tocando o caburé para poder localizar novos territórios,
E aí, quando eu acendi a lanterna, tinha uma coruja maior pousada em cima da minha cabeça. Geralmente era a coruja do mato, né? Strix virgata. De vez em nunca uma Strixilófila, que era rara na região, que é a coruja listrada. E em algumas outras regiões, Pulsatrix, que é o murucututu, de barriga amarela. E esse é um tipo de acontecimento que várias outras pessoas, à medida que eu fui conversando, elas me relatavam a mesma coisa. Elas estarem tocando caburé canelado e quando elas acendiam a lanterna, tinha uma coruja grande pousada em cima da cabeça. Ou então elas ouviam o barulho de asa, passando muito vento, né? O barulho quase não tem. O vento, assim, acendia a lanterna para poder ver de onde veio. Aí não era morcego, era um corujão que passou dando um rasante no playback. Então, aí eu via isso com muita clareza em Ouro Preto, quando eu monitorava os bichos lá, que o ambiente embolado, jovem, sem espaço para um bicho grande voar, era onde estava o caburé canelado. Se eu andasse 50 metros para dentro de um fragmento mais conservado, que tinha aquela copa mais bem desenvolvida, bastante espaço livre e tal, aí eu achava a coruja do mato, mas eu não achava o caburé canelado lá dentro. E se eu tocasse o caburé canelado lá dentro, era questão de minutos até ter uma coruja do mato pousada em cima da minha cabeça, que vinha nitidamente para poder predar, porque não vocalizava para poder emitir um alarme, para afastar o invasor. Ela vinha caladinha, que nitidamente era para poder predar. Então, é um bicho que tem essas peculiaridades de comportamento, assim. E essas peculiaridades, eu acho que dificultam um pouco a gente avançar em relação ao que é do indivíduo e o que é da espécie, o que é característica do indivíduo e o que é uma característica da espécie, que a gente pode extrapolar para a espécie, né? Porque tem muitas coisas assim que é um comportamento muito específico, e aí a gente fica nessa, então demora mais para a gente entender essas coisas de maneira geral, a história natural, o comportamento da espécie, por causa dessa variação individual dentro das populações. Sim, total. E especialmente se a gente fala de dieta, predador é muito comum que predadores desenvolvam estratégias de caça que são individuais. Então, para uma mesma espécie, vai ter um indivíduo que ele acaba aprendendo um macete, assim, para poder caçar um determinado tipo de coisa. Então, você vai ter um falcão relógio que só caça jacu, o outro que só caça tucano, o outro que só caça japu. Porque eles aprendem peculiaridades do comportamento da presa e se especializam naquilo, porque são bichos muito inteligentes, eles acabam desenvolvendo coisas que são super individuais, assim. Então, se você estuda você sabe dele, você não sabe da espécie. Quando você aumenta o N para ter uma quantidade de indivíduos razoável, você começa a ter uma visão da imagem mais ampla da coisa, porque tem essa questão, os bichos se especializam e não acontece só em relação à dieta, né? Provavelmente em vários aspectos da ecologia dos bichos tem muitas características que são individuais por conta dessa preferência, por conta desse aprendizado de como fazer as coisas, e que a gente vai entendendo a variação só quando vai acrescentando mais e mais indivíduos na amostragem. Guru Podcast. Aproveitando que vocês trouxeram o papo para esse lado de dieta, Pri, o que a gente vê nos registros mais recentes dessa ave é que ela é bem generalista na dieta, né? Ela come de tudo, bem bonitinha. Essa é uma impressão meio enviesada ou realmente reflete o que se tem na literatura, né, documentado sobre o tema? Então, essa é outra questão de ciência cidadã, né? Porque a gente não tem, assim, estudos de dieta, a gente não sabe. O que a gente sabe, o que a gente tem de informação sobre ela, são registros ocasionais de predação, né? De ciência cidadã. Então a gente tem, acho que ou duas análises de agaprópilas que encontraram lá insetos e roedores, principalmente, fazendo parte da dieta dela. E o restante dos itens alimentares que a gente encontra, que tem registro dela predando ave, predando morcego, predando outros pequenos mamíferos, é oriundo de ciência cidadã. Então a gente precisa entender melhor, né? Mas isso pode ser uma variação de região, já que é uma espécie que está amplamente distribuída, sendo predadora, ela vai ser meio oportunista também.
tem essa questão do aprendizado que o Wagner levantou. Então, são N questões aí para definir o que é a dieta, o que ela se alimenta, o que ela alimenta os filhotes, né? A gente precisa se aprofundar um pouco mais nisso, mas o que a gente sabe é que ela é generalista, digamos assim, se alimenta de insetos, roedores, aves, morcegos, que esses registros são de ciência cidadã. Bom, vocês falando de dieta, de coruja, coruja é um bicho impressionante demais, né, cara? Porque, tipo, nessa viagem aí que eu fiz para Linhares, chegando lá e tal, trocando uma ideia com os vigias para saber o que eles escutavam à noite e tal. E aí o cara lá contou, sempre tem as histórias, não, pousou uma coruja preta aqui no corrimão uma vez, isso aqui. Mas todos me falaram que o corujão, né, como eles chamam lá, o murucutu de barriga amarela, estava aparecendo nos alojamentos ali rotineiramente. Então eu já fiquei ligado, né, porque eu tenho muita vontade de ver todas as corujas, mas a Pulsatrix em especial, eu sempre tive muita vontade de ver. E aí fiquei ligado ali, né, vendo mais ou menos onde é que elas poderiam aparecer à noite e tal. E, cara, todas as manhãs, nas árvores próximas do alojamento que eu tava, eu encontrava citacídeo predado, e eu só posso imaginar que era alguma coruja grande que fazia aquilo, porque eu encontrava diretamente embaixo da copa, eu encontrava as duas asas, e num dia era um brotógeres, tava as duas asas e a cabeça, sem o corpo, sem nada mais. E no outro dia a gente encontrou um Pionos também no dia seguinte, e aí do Pionos a gente não encontrou a cabeça, mas provavelmente estava por lá, mas achamos as asas também. Então, assim, eu sou muito impressionado com a capacidade adaptativa dos bichos, assim, o que tem abundante ali, o que está empolerado, o bicho que está vacilando perto, dormindo, desavisado, elas chegam mesmo tocando o terror. Então os comportamentos, assim, a ecologia delas é muito impressionante. E aí, entrando ainda mais nesse território especulativo, parece que quanto mais a gente quer falar, quanto mais a gente quer aprofundar sobre ególios, mais a gente entra em especulação. E aí, vou deixar essa para a Priscila e para o Wagner, começando pela Priscila, principalmente porque quando me sugeriram a Pri para gravar com a gente, o argumento foi esse. Cara, ela viu um display de ególios, então ela tem que gravar com vocês para falar disso. Eu preciso perguntar para vocês o que a gente tem aí, o que foi registrado nos últimos anos, se a gente já tem alguma coisa considerável para falar sobre a reprodução. Eu sei que a questão do intervalo, né, dos meses em que ela reproduz, parece que já está bem estabelecido. Mas eu queria saber de vocês, né? Queria saber da Pri essa história do display e tal. Como é que é isso? E também quais as últimas novidades, né, relacionadas com a reprodução desse bicho aí? Então, essa coisa do display é muito legal, né? Porque é algo que as ególias têm, de forma geral. Elas têm ali um comportamento de cortejo, né? Com a fêmea, antes da cópula. Mas a gente não tinha isso bem descrito. Supõe-se que para nossa espécie acontecia semelhante às duas espécies que são mais estudadas, né, que é ególios acádicos e a outra que eu esqueci o nome, que é a corujinha boreal. Então, suponha-se que era semelhante. Nessa área que a gente monitora a espécie atualmente, é uma área que foi encontrada por observadores de aves, tem uma abundância de indivíduos lá, a gente tem mais de 20, 25 locais confirmados, né, territórios assim, e eles tinham instalado então uma câmera trap no local que tinha uma cavidade, e eles acharam que era um ninho. Então, nesse local eu fui lá para ver a espécie, porque eu também não tinha visto essa espécie ainda, e a gente conseguiu registrar através dessa câmera trap lá o comportamento de porte e a cópula da espécie. Então, ela estava ali, realmente aquela cavidade ela ia usar como ninho. Durante 30 dias o macho ficou fazendo o mesmo comportamento. Ele chamava a fêmea vinha para o território, ele levava ela até a entrada da cavidade, fazia um voo diferente, um voo mais planando, assim, semelhante ao que o
gavião peneira faz, né, quando ele vai caçar. Ela fazia um voozinho assim na frente da entrada da cavidade, deixava lá dentro um ratinho ou 2 ratinhos para a fêmea, vocalizava, fazia uma vocalização muito mais longa em voo e voava para longe. E ali a fêmea entrava na cavidade, comia e tudo mais. Ele fez isso durante 30 dias, até que ele copulou com a fêmea. E depois a fêmea passou a ficar direto no ninho, né? Então a gente não conseguiu monitorar tudo. O ninho foi predado, mas enfim. É muito legal a gente ver esse comportamento, né, de insistência do bicho, é um comportamento complexo, que a gente às vezes fala de corte, né, desse comportamento de conquista nas aves. A gente pensa nos piprídeos, em passeriformes, né, às vezes a gente não pensa que as corujas também têm esse comportamento, né, e foi legal, foi uma experiência massa. Provavelmente é tão legal que essa parte da conquista e tudo mais, no fim das contas, deve ser uma reconquista, né? Por ser um bicho com comportamento que a gente entende, eu acho que é razoável especular que eles repitam o mesmo par ano após ano, mais de um ano, enfim. E que sejam uma coisa que tem que ser refeita, o laço tem que ser refeito todo ano, em toda a estação reprodutiva, né? O que é muito legal. E uma das coisas que era muito curioso nesse bicho, que todos os ninhos que eu tive notícia, o Cal achou diversos, não lembro quantos agora, em dourado. Eu achei só um em ouro preto, com certeza. Tinha outras aves que a gente desconfiava que poderia ter ninho, mas não chegamos a confirmar. E outros relatos de outras pessoas em outras regiões. Todos eles levam para o mesmo padrão, que é o bicho, a Priscila provavelmente vai poder complementar agora para saber se o padrão se mantém ou não, porque eu não tenho ideia de como são os ninhos que ela tem acompanhado. Mas, em geral, o bicho ele forrageia na mata, ele passa boa parte da vida na mata, mas a escolha do sítio reprodutivo, do ninho mesmo, onde está a cavidade, em todos os ninhos que a gente tinha notícia até aquela data, eram ninhos que estavam em árvores isoladas fora da mata. Tipo, por mais que a mata tivesse cavidades onde o bicho pudesse tentar reproduzir, por alguma razão ele optava por árvores isoladas fora da mata. Não sei se tem a ver com proteção contra predação, alguma coisa do tipo. Eu sei que ela ia para lugares isolados. E era muito bom de ver o bicho fazer justamente esses displays que a Priscila está descrevendo, porque fica no lugar bem abertão. Então, às vezes, a fêmea está pousada numa árvore um pouquinho mais distante, ou o próprio macho, quando ele ainda está chamando, mas é um ambiente aberto, então dá para poder observar essas movimentações. Tinha vezes que eu estava acompanhando os bichos e a fêmea começava a fazer uma vocalizaçãozinha por dentro do ninho e ele vinha planando da forma que ela descreveu e fazendo um canto super longo e pousava na entrada do ninho. Aí ficava lá um tempo, fazia não sei o que lá dentro e aí saía, se afastava, começava a cantar de novo para demarcar o território e aí a fêmea fazia de novo, chamava novamente, fazia as vocalizações dela e ele interrompia tudo que estava fazendo na mesma hora e vinha voando e fazendo esse canto longo, treinadão, bem baixinho, ia planando até chegar na entrada do ninho, pousava na entrada de novo. Então era um negócio muito legal de ver. E aí fica até, aproveita a oportunidade para perguntar a Priscila se os ninhos que ela tem acompanhado ou tem tido notícias, se eles também são em árvores fora da mata, né? Ou na borda da mata. São árvores em áreas de mata mais de borda, mais capoeira, assim, árvores mais isoladas, em clareira. Não, nenhum deles está na mata densa. Todos os ninhos que a gente achou lá, que a gente teve notícia, são em áreas assim, com mais abertas mesmo. Queria perguntar para vocês sobre ninho, se tem uma altura definida onde ela faz, ou se ela aproveita cavidades, eu não vou falar aleatórias, mas cavidades diversas. Provavelmente deve estar usando cavidade de pica-pau, né? Nessas áreas aí de ocorrência. Mas tem algum padrão de altura? A gente já tem uma informação importante, que é essa de procurar árvores mais isoladas. Mas tem alguma coisa relacionada com a altura média de ninho? Ou ela é bem diversa nesse sentido também? A gente não chegou a ver um padrão, assim, em relação à altura, né? O que a gente viu é que ela se aproveitava de cavidades. O importante para ela era encontrar a cavidade na árvore certa, entendeu? Então, às vezes, isso variava um pouco. Mas talvez até tenha, a gente não tenha um N suficiente para falar sobre isso.
E mesmo ela não sendo listada como ameaçada, o fato da gente ainda ter tão pouca informação sobre ela gera alguma preocupação com relação à conservação da espécie? E se fosse para falar de uma maneira geral, quais seriam as maiores ameaças das corujas nesse aspecto? Eu acho que preocupação em relação à conservação sempre existe, né? Até porque é uma espécie que a gente não conhece muito, a gente não sabe coisas básicas sobre ela, né? Então a gente tem aquela preocupação de conhecer melhor a espécie. Hoje a gente sabe que ela não é tão rara quanto a gente imaginava quando eu comecei a estudar corujas lá atrás, né? Então, mas ela ainda sofre, com certeza. As pessoas, em muitas áreas que a gente vai, apesar da gente achar que isso não existe mais, tem muita gente que acredita ainda em mitos e crendices, né? Que abatem esses animais, que não querem esses animais por perto. Então, assim, tem N situações, mas acho que na área onde a gente monitora, que eu tô mais habituada, mais familiarizada, ela sofre muito com intoxicação, né? Porque ela tá numa área mais próxima de área de cultivo, onde tem agrotóxico. Ela preda justamente, né? Animais que estão ali, às vezes, são intoxicados. Então, essa é uma preocupação grande em relação à alimentação dessa espécie e à conservação dessa espécie. É bem triste, né, essa questão do agrotóxico, e é meio geral, né? Raro não encontrar alguma comunidade de aves que não acabe estando sujeita a isso atualmente. E com isótopos, inclusive, a gente consegue ver que mesmo em aves em ambientes não necessariamente são agrícolas, ou não estão tão próximos a ambientes agrícolas, são impactados por isso. E com perdão do trocadilho, mas é bem pesada essa questão. Algo a ser pensado com urgência não só para as corujas, mas para os demais grupos também. Especialmente corujas, assim, porque elas são vítimas silenciosas, né? Porque como elas se abrigam em cavidade, as corujas, assim como pica-paus e outros que utilizam cavidade, eles podem acabar, né, morrendo intoxicados lá dentro. Então a gente diretamente não sabe o que está acontecendo. A gente só vê a população reduzindo, né? E pode ser um impacto disso aí. A gente não tem muito estudo sobre isso com as corujas florestais, né, que utilizam mais as cavidades, mas a gente sabe que para tito-alba, para tene, isso é algo bem comum e a incidência é bem grande, então provavelmente acontece também com as florestais, a gente só não está vendo. Pedindo aqui uma licença poética para inserir uma pergunta imprevista, já que vocês citaram uma questão que ainda é muito presente no imaginário popular, acho que algumas pessoas ainda têm uma visão meio distorcida das corujas, né? Tanto você quanto o Wagner já ouviram falar de alguma história associada a caburé especificamente? Alguma lenda, história boa ou ruim, má fama, das pessoas ficarem assustadas achando que é mau agouro ou não? Algo do gênero? No sul do Paraná, é associado, né, às populações mais tradicionais, associam caburé, de forma geral, corujas pequenas, a amuleto de sorte. Então não é nenhuma visão negativa, mas eles acreditam que ter ali um pedaço da coruja vai dar sorte. Então às vezes acaba levando a bater o indivíduo, né? Não é negativo a visão, mas é negativo pro organismo. Mas assim, com a caburé canelada em específico, nunca ouvi nada. Eu até gostaria de ter, porque eu sou fascinado com histórias, contos, né? Contos da roça, contos de entidades, enfim, qualquer tipo de mitologia, folclore, eu sou apaixonado. Mas gostaria de ter especificamente o caburé canelado, mas não tem. A única coisa que eu consigo relacionar com isso é que o lugar onde eu achei esse bicho a primeira vez, em Minas, e onde tinha a maior população deles, era um lugarejo do distrito de Glauro, chamava Buraco Santo Antônio, que era o lugar que tinha a maior concentração de histórias de assombração, de OVNI, de todas as coisas possíveis e imagináveis para aquela região. Todo mundo falava que eu ia ver lá. Aí eu passei, só em 2013, eu passei 3 meses do ano à noite no mato lá. E infelizmente voltei sem nenhuma história também. Mas gostaria muito de ter uma história específica do caburé canelado. Por isso que era difícil registrar, ninguém tinha coragem de ir onde o Wagner foi. Aliás, a respeito disso que o Wagner falou sobre gostar dessas histórias e tudo, já deixo aqui uma recomendação para um podcast muito bom chamado Pavulagem,
que trata de diversas histórias e da mitologia que envolve vários animais da Amazônia, inclusive um desafio para os observadores. Tem muita vocalização incluída no sound, no background lá desse podcast, um podcast muito bom. Rompendo um pouquinho aqui nosso roteiro, só fugindo, né, que eu achei necessário, e é uma pergunta, era um pedido que eu faria diretamente para Fernandex, mas vamos fazer para o Wagner, que está representando o Fernando aqui, que é, assim, todo mundo gosta de coruja, todo mundo quer registrar coruja, e eu vou pedir para o Wagner para ele deixar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso observador, para o nosso amigo observador de aves, algumas dicas. Já deixamos várias, vocês já falaram sobre ambiente, vocês já falaram sobre ninho, mas assim, uma dica especial aí que tu ache válida, Wagner, para quem está em alguma área, como a gente disse, fora da Amazônia, basicamente qualquer lugar do Brasil esse bicho vai poder ser encontrado, se tiver uma matinha mais fechada, mas tem alguma dica especial para achar, entre aspas, caburé acanelado perto de casa? Opa, eu vou completar essa dica, começar essa dica como alguém que tem o caburé acanelado não só perto de casa, como agora eu tenho no meu quintal. Depois que eu me mudei para o interior de São Paulo, agora eu estou em Cunha, que é a divisa com Paraty, e eu me mudei para cá em novembro de 2020, e pouco tempo depois apareceu no meu quintal caburé acanelado. Acho que foi das coisas mais emocionantes de emoção genuína, foi como encontrar um velho amigo, assim, alguém que eu não via há muito tempo. E me deu um quentinho no coração. Aí eu fui lá fora, gravei pra caramba, fiz foto e depois nunca mais perturbei ele. Ficou meses aqui e agora todo ano ele volta, né, na época certa e canta um pouquinho. E a principal coisa, assim, pra quem quer procurar esse bicho, obviamente você tem que estar num lugar onde tem, senão você não vai encontrar. Não tem milagre. Mas, se você chegar tarde também, é mais difícil, porque quando ele está no pico da temporada reprodutiva, que ele está cantando muito, defendendo território, aí ele começa a cantar assim que o sol se põe, ou até mesmo antes do sol se pôr, e vai horas a fio. Então, qualquer hora que você chegar, você vai ouvir. Mas, qualquer momento fora do pico de atividade, geralmente a atividade vocal dele é restrita aos primeiros minutos, assim, às vezes é 2, 3 cantos, mas é os primeiros minutos no crepúsculo. Muitas vezes eles não esperam nem a noite cair de verdade, não fica nem escuro. Então, agora que tá dando aquela penumbra, assim, que dá o pessoal chama de lusco-fusco, eles já começam a cantar. E às vezes são só 2 ou 3 cantos. E uns 5 minutinhos no máximo, e aí parou. E não vai cantar de novo, e não interessa, você vai tocar playback 2 horas, encher o saco dele, ele não vai responder. Às vezes aproxima calado, mas enfim. Eu sugeriria procurar nessas áreas de borda, de mata mais fechada, de ambiente onde muito cipó, onde você vê que não tem condição de uma coruja muito grande voar com facilidade, esse tipo de ambiente, e inicia a busca no fim da tarde, chega antes de começar a anoitecer, porque muitas vezes, se ele for cantar espontaneamente, vai ser exatamente nesse momento. Dificilmente ele vai começar a cantar mais tarde, depois de ter anoitecido, não é impossível, já havia acontecido, obviamente, mas a tendência de você ter mais sucesso é justamente nos primeiros minutos do crepúsculo. Guru Podcast. Meus amigos, com essas dicas de ouro do Wagner, a gente fecha o nosso episódio abrindo aqui agora para as nossas despedidas. Vocês sabem que a gente poderia ficar falando, assim como o caburé acanelado na temporada reprodutiva canta por horas a fio, a gente poderia ficar falando sobre eles aqui horas a fio também, mas a gente tem um padrão de tempo para os nossos episódios e a gente não vai se estender muito além disso. Eu preciso agradecer, enfim, porque a gente conseguiu gravar esse episódio. Como eu falei, mais de ano que a gente tem um grupo do WhatsApp, e aí entra gente, sai gente e tal. Acho que quem tá nesse grupo desde o início, acho que o Henrique, eu e o Wagner, e nessas conversas sobre gravar sobre esse bicho foi bom, porque
com esse tempo a mais, a gente conseguiu também ter informações a mais sobre essa espécie, então tudo no seu tempo certo. Foi um prazer muito grande contar com o retorno do Wagner e com as estreias da Priscila e da Letícia aqui com a gente. Eu agora já vou correr atrás da minha foto desse fantasma, já tenho as informações que eu preciso. Eu vou deixar aqui o microfone do Uru Podcast aberto para que primeiro a Priscila e depois o Wagner se despeçam dos nossos ouvintes e mandem aí seus recados. Tem que arrumar agora um podcast para gravar falando de abelha, para gravar com o Wagner, e aí a gente vai falar por horas a fio das abelhas nativas do Brasil. Obviamente que eu estou brincando, porque senão a gente teria muito trabalho e muito assunto para falar, além de falar de passarinho. Então, Priscila, por favor, o microfone é seu. Um prazer ter você aqui no Uru Podcast. Prazer foi meu, fiquei muito feliz pelo convite para participar desse episódio, principalmente por falar da caburé, que tem um gostinho especial para mim, e por compartilhar esse momento, né, com o Wagner, que eu admiro tanto. Infelizmente a Fernanda não esteve, a Fernanda também é uma pessoa muito querida, deveria estar aqui também, bem acho. E queria muito agradecer, né, aos meus amigos lá de Teixeira Soares, que é o grupo de observadores de aves Sputnik que encontrou essas corujas lá e que me permitem hoje, né, monitorá-las e conhecer essa espécie que é tão incrível. Vou só dizer duas coisas aqui antes do Wagner fazer a fala dele de despedida. Primeiro, que eu adorei o nome do grupo de observadores Sputnik, ótimas histórias com esse nome. E segundo, eu acho que é necessário ter um painel no Avistar do ano que vem com a Pri falando sobre ególios raris. Então fica aí a dica. Wagner, um prazer ter você aqui de volta, o microfone é todo teu. Muito obrigado por terem me recebido novamente para poder falar groselha de passarinho. Se pudesse eu ficaria por horas também, porque é um bicho que eu sou completamente apaixonado. Eu tive o privilégio de andar muito atrás desse bicho, mas eu acho que ninguém no planeta andou mais atrás de camburé canelado ou de coruja de forma geral do que a Fernanda. Então eu reforço que a Fernanda deveria estar aqui para poder contar os causos dela, a experiência dela. A Fernanda é de longe a pessoa que eu conheço que gastou mais tempo à noite atrás de bicho no mato. Não conheço ninguém que... E olha que eu sou uma pessoa que só em 2013 eu passei 3 meses do ano à noite atrás de camburé canelado. E eu não chego perto do quanto a Fernanda já gastou de tempo à noite no mato, investigando os grotões do Distrito Federal em torno lá atrás dos bichos. Então, mas agradeço muito a oportunidade, inclusive de estar aqui indiretamente representando a Fernanda. Foi um prazerão e nos vemos nos próximos. Cara, muito bom mesmo estar com vocês dois aqui, e eu me sinto como se a Fernanda tivesse participado desse episódio. Quem sabe daqui até a edição a gente consegue coletar uma manifestação vocal dessa espécie que também tem uma vocalização tão difícil de ser captada nos microfones, que é a Fernanda. E preciso, claro, acrescentar a Letícia. Minha cara, foi um prazer muito grande, enfim, contar com sua presença aqui no Uru Podcast. Você que está com a gente há tanto tempo, já trocando ideia. Foi um prazer ter te conhecido pessoalmente lá em São Paulo, no Avistar. Inclusive, adianto aos amigos que estaremos no Avistar do ano que vem, com a participação, com a delegação da Uru maior do que a do ano passado, tá? Então, maio, como diz sempre o Guto, 3ª semana de maio, sempre vai ser o Avistar, e a gente espera que sempre a Uru possa estar lá no Avistar. Letícia, o microfone é seu. Foi um prazer contar com você aqui no Uru Podcast. O prazer foi todo meu. Eu fiquei imensamente feliz e grato pelo convite. Quando quiser e tudo bater, horário, data, como eu falei, tô super on. E já tô ansiosa pro bando misto da Uru no próximo Avistar. Espero aparecer por aqui mais vezes. Você não perde por esperar por esses convites para aparecer mais vezes. Gente, valeu demais. A gente encerra mais um episódio da nossa 3ª temporada. Como eu falei no início, esse é o nosso último episódio regular. Tratativas intensas sobre o que a gente vai trazer na próxima temporada. Já adianto para vocês que serão mais episódios. A gente não vai continuar com a série Extintos, tá? A gente vai fazer o último episódio da temporada
né? Nosso 15º episódio desse ano vai ser sobre o Pica-Pau Bico de Marfim, vai ser o último episódio do Extintos, né? Nesses moldes, falando de aves extintas de fora do Brasil. E aguardem, o Uru Podcast vai trazer muito mais emoções para vocês em 2024. Ouçam nosso episódio da Extintos e vocês não perdem por esperar. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!